Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns a partir do capítulo 4, Sistemas, item 39, Sistema da Loucura. Eu estava meio curioso, vamos ver o que é? Sistema da Loucura. Alguns, por condescendência, admitem afastar a suspeita de fraude e pretendem que aqueles que não fazem ingênuos são ingênuos eles mesmos. O que quer dizer que são imbecis. Quando os incrédulos nisso colocam menos formalidade, dizem muito simplesmente que se trata de loucura, atribuindo-se assim, sem cerimônia, o privilégio do bom senso. Esse é o grande argumento daqueles que não têm uma boa razão a opor. De resto, esse modo de ataque se tornou ridículo por ser banal e não merece que se perca tempo em refutá-lo. Os espíritas, aliás, pouco se importam com isso. Tomam bravamente seu partido e se consolam pensando que têm por companheiros de infortúnio muitas pessoas, cujo mérito não poderia ser contestado. É preciso, com efeito, convir que essa loucura, se loucura há, tem um caráter bem singular, que é o de atingir, de preferência, a classe esclarecida, entre a qual o Espiritismo conta, até o presente, a imensa maioria dos seus adeptos. Se entre eles encontram-se algumas excentricidades, não provam mais contra a doutrina do que os loucos religiosos não provam contra a religião. Os melomaníacos contra as músicas, os maníacos matemáticos contra as matemáticas, todas as ideias encontram fanáticos exagerados, e seria preciso ser dotado de um juízo bem obtuso para confundir a exageração de uma coisa com a própria coisa. Remetemos para mais amplas explicações a respeito à nossa brochura, O que é o Espiritismo, e o Livro dos Espíritos, Introdução, item 15. Então, é até difícil comentar, né? Para muitas pessoas, falar com os mortos é algo sobrenatural. Então, impossível. E aqueles que acreditam que conseguem são loucos. É uma negação simples, como ele mesmo disse, nem precisa ser refutada. Quem conhece um pouco da doutrina sabe que a doutrina não é o fenômeno. A doutrina tem o fenômeno como um de seus instrumentos e o Evangelho do Cristo como a sua cartilha, para nos ajudar a encontrar a felicidade interior. Então, é óbvio que, diante de uma manifestação mediúnica, a pessoa pode se sentir assustada ou imaginar que o médium está passando por uma crise. Mas a realidade é que o intercâmbio entre os dois planos nos possibilita conhecer o nosso próprio futuro. Saber como será a nossa existência depois que esse corpo terminar, sempre diante dos nossos desejos, valores e vontades. Então, é realmente pueril acreditar que se trata de ingenuidade ou de loucura estudar esse fenômeno e conhecer os dogmas, conhecer os conceitos da doutrina espírita. 40. Sistema da alucinação. Uma outra opinião menos ofensiva, na qual há uma pequena colocação científica, consiste em colocar os fenômenos à conta de ilusão dos sentidos. Assim, o observador estaria de muito boa fé, somente creria ver o que não vê. Quando vê uma mesa se elevar e se manter no espaço sem ponto de apoio, a mesa não teria se mexido do lugar. Ele a vê no ar por uma espécie de miragem ou um efeito de refração, como que faz ver um astro ou um objeto na água, fora da sua posição real. Isso seria possível a rigor, mas aqueles que tiveram testemunho desse fenômeno puderam constatar o isolamento passando sob a mesa suspensa, o que parece difícil se ela não estiver desprendida do solo. Por outro lado, ocorreu muitas vezes que a mesa se quebrou, em caindo. Dir-se-á também que nisso não há senão
um efeito de ótica? Uma causa fisiológica bem conhecida, sem dúvida, faz crer-se ver girar uma coisa que não se move, ou crer-se girar a si mesmo quando está imóvel. Mas quando várias pessoas ao redor de uma mesa são arrastadas por um movimento tão rápido que têm dificuldade em segui-la, e algumas, por vezes, lançadas por terra, dir-se-á que todas estão tomadas de vertigem, como o bêbado que crê ver passar sua casa diante de si? É mais uma vez o fenômeno. É claro que para um cientista é muito difícil compreender como que uma mesa pode se elevar sem que haja uma força que atue sobre ela. A física explica que o movimento ele é reação. Então, sob o impulso de uma força existe um movimento. Mas o fenômeno que ocorria no início, que eram as mesas girantes, esse fenômeno que chamou a atenção do professor Rivaio e que o levou a estudar o fenômeno, ele era uma manifestação física de um processo mediúnico. Então, o espírito ele não vai pegar com suas mãos a mesa e a elevar, mas ele vai envolver essa mesa com os fluidos animalizados do médium e assim promover o movimento. Então, são situações que hoje não se repetem mais. É muito raro termos fenômenos físicos nas nossas reuniões. Confesso que, ao longo desses anos que eu frequento a casa espírita e frequento reuniões mediúnicas, eu nunca vi uma manifestação de efeito físico. Não dessa magnitude, onde se eleva uma cadeira ou uma mesa. Mas, naquela época, esse processo ocorreu para justamente chamar a atenção das pessoas. Era algo inexplicável pela ciência. Então era preciso que se debruçasse sobre o fenômeno para estudá-lo, que foi o que o professor Rivaio fez. E encontrou a doutrina, encontrou a explicação lógica sobre a existência do mundo espiritual e a sua influência sobre a matéria, através de algumas pessoas que são chamadas médiuns ostensivos. Muito bem. Questão 41. Sistema do músculo estalante. Se assim é para a visão, não poderia ser de outra forma quanto à audição? E quanto às pancadas são ouvidas por toda uma assembleia, não se pode razoavelmente atribuí-las a uma ilusão. Descartamos, evidentemente, toda a ideia de fraude e supomos que uma observação atenta constatou que elas não são devidas a nenhuma causa fortuita ou material. É verdade que um sábio médico deu-lhe uma explicação, segundo ele, peremptória. A causa está, disse ele, nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão do músculo curto perôneo. A esse respeito, entra nos detalhes anatômicos, os mais completos, para demonstrar por qual mecanismo esse tendão pode produzir esses ruídos, imitar as pancadas do tambor e mesmo executar árias rimadas. Donde ele conclui que aqueles que creem ouvir pancadas em uma mesa são vítimas de uma mistificação ou de uma ilusão. O fato não é novo em si mesmo. Infelizmente, para o autor dessa pretensa descoberta, sua teoria não explica todos os casos. Dizemos primeiro que aqueles que gozam de singular faculdade de fazer estalar à vontade seu músculo curto perôneo ou qualquer outro e de tocar áreas por esse meio são pessoas excepcionais, enquanto que a de fazer bater as mesas é muito comum, e aqueles que a possuem não desfrutam todos da primeira. Em segundo lugar, o sábio doutor esqueceu de explicar de que forma o estalido muscular de uma pessoa imóvel e isolada da mesa pode nela produzir vibrações sensíveis ao toque, como esse ruído pode repercutir à vontade dos assistentes nas diferentes partes da mesa, nos outros móveis, nas paredes, no forro, etc. Como, enfim, a ação desse músculo
pode-se estender a uma mesa que não se toca e fazê-la mover. Essa explicação, de resto, se fosse uma, não infirmaria senão os fenômenos das pancadas, não podendo referir-se a todos os outros modos de comunicação. Concluímos que ele julgou sem ter visto, ou sem ter visto tudo, e bem visto. É sempre lamentável que homens de ciência se apressem em dar sobre o que não conhecem explicações que os fatos podem desmentir. Seu próprio saber deveria torná-los tanto mais circunspectos em seus julgamentos, quanto mais recuam para eles os limites do desconhecido. Muito bem. Mais uma vez, nós estamos lendo passagens e teses defendidas por Kardec no período do lançamento do Livro dos Espíritos. O intervalo entre o lançamento do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns é muito pequeno. Então, tudo o que foi dito a respeito do Livro dos Espíritos acaba sendo explicado aqui. Imaginem o século XIX, a ciência florescente e as pessoas explicando tudo. Então, a evolução por Darwin, as leis da física, da química, da biologia, da fisiologia, tudo isso sendo descobertas muito recentes, né? Diante da evolução da sociedade da época. E aí surge um fenômeno sobrenatural. Uma mesa que levanta, que fica sobre um pé só, que produz estalidos respondendo perguntas. Então, para uma pergunta seriam 2 pancadas, para sim 2, para não uma, enfim. E criam-se diálogos com aquele fenômeno. Para a maioria das pessoas, naquela época, era algo fantástico, sobrenatural. E isso leva a sociedade científica a levantar hipóteses. Então, eu vou explicar que isso não é fantástico nem sobrenatural, porque a ciência deve prevalecer. Acontece que eles desconheciam a existência do mundo espiritual, que estava se apresentando. Por isso que é chamado a terceira revelação. O Espiritismo vem nos revelar a imortalidade, a continuidade da vida, as formas que nós vamos continuar vivendo a partir da morte do nosso corpo. Então é algo muito novo. E mesmo 150, 160 anos depois da publicação dos livros, nós ainda encontramos pessoas que são incrédulas. Imagina naquela época. Por isso que Kardec coloca no início desse livro todas essas explicações, porque eram muitas as contradições e muitas pessoas tentando denegrir uma doutrina nascente de uma nova ciência ainda desconhecida pela maioria das pessoas. É por isso que a gente está lendo e relendo defesas sobre os movimentos, e as pessoas que eram contrárias à veracidade dos fatos, elas recebiam respostas através desse livro, da Revista Espírita e outras publicações da época. Então, eu entendo que fica um pouco chato até o estudo, porque é meio que chover no molhado. Nenhum de nós tem desconfiança sobre a existência dos espíritos, sobre a possibilidade das manifestações, sobre o intercâmbio entre os 2 planos. Mas é preciso conhecer a história. E é isso que nós estamos fazendo agora. Bom, vamos parando por aqui. Na semana que vem, continuamos no item 42, Sistema das Causas Físicas. Vamos à nossa prece? Amigo Jesus, Mestre incomparável, sabemos da vossa instrução, das lições de amor que nos convidam à transformação, mas que tenhamos olhos para ver, através da imortalidade, da reencarnação, da possibilidade de continuarmos existindo, e que todo esforço que fazemos hoje resultará na felicidade do amanhã. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós. Uma boa semana a todos.